Olha só, nos últimos 50 anos, a tecnologia simplesmente virou o mundo do dinheiro de ponta cabeça. E hoje, a gente vai desvendar essa jornada, que começa, acredite, com uma máquina na parede de um banco e termina num futuro onde talvez o banco nem exista mais. Para a gente entender essa revolução toda, nosso roteiro vai ser dividido em 5 partes. A gente vai começar pelo básico, o que todo mundo conhece, e vamos construindo camada por camada até chegar nas ideias que estão definindo o futuro do dinheiro agora mesmo. Então, vamos lá, começando pelo começo. Por séculos, o banco era o centro do universo financeiro, né? O grande, o único intermediário. Pensa só, por muito tempo, para fazer qualquer coisa com dinheiro, tinha que ir fisicamente até a agência. O banco era um lugar, um prédio. Mas aí a tecnologia chegou e, começou a desmontar essa ideia literalmente tijolo por tijolo. Essa primeira grande mudança, ela vem em 3 ondas. E o foco era um só: conveniência. Primeiro, o caixa eletrônico. Ele tirou a gente da fila do caixa, né? Depois, o Internet Banking trouxe a agência para dentro de casa, para o nosso computador. E por fim, com o smartphone, o banco virou um aplicativo. A grande virada foi essa. O banco deixou de ser um lugar para onde se vai para se tornar algo que se faz. Mas, veja bem, toda essa conveniência era só a pontinha do iceberg. A revolução de verdade, a que mudou o jogo, estava acontecendo nos bastidores, movida por 4 tecnologias essenciais. E essas 4 juntas criaram um motor poderoso. Elas não só automatizaram o que os bancos já faziam, não. Elas criaram a base para serviços financeiros que antes eram coisa de ficção científica, simplesmente impossíveis de imaginar. Vamos ao primeiro pilar, dados, com D maiúsculo. Pela primeira vez na história, foi possível analisar uma quantidade absurda, gigantesca de informações para entender de verdade como as pessoas usam o dinheiro. E qual o impacto prático disso? É só pensar na análise de crédito. Lembra daquela conversa demorada com o gerente, baseada no seu histórico? Pois é, isso foi trocado por um algoritmo que decide em segundos. A aprovação de um empréstimo deixou de ser uma arte, uma negociação e virou pura ciência de dados. Depois, a gente tem as APIs. Pensa nelas como o encanamento digital de todo o sistema. É a tecnologia que faz com que aplicativos e plataformas totalmente diferentes consigam conversar entre si, de um jeito seguro e padronizado. É exatamente por causa das APIs que um app de investimentos consegue puxar o saldo da sua conta do banco ou que uma loja online te oferece Pix na hora. O sistema financeiro que antes era um bloco de concreto, um monolito, virou um grande Lego. Agora, cada peça pode se encaixar na outra, criando coisas novas. Bom, claro que toda essa tecnologia abriu a porta para um tipo completamente novo de empresas, as fintechs. E aí, como era de se esperar, começou o conflito direto com a velha guarda do mercado financeiro. De um lado, a gente tinha os grandes bancos. Pensa neles, gigantes, focados em estabilidade, mas presos em sistemas antigos, lentos. Do outro lado, as fintechs, ágeis, obcecadas pela experiência do usuário, nascidas direto na nuvem. Era literalmente a briga do transatlântico contra a lancha do corrida. E os reguladores, no meio disso tudo, como eles reagiram? Bom, em vez de simplesmente proibir a inovação, eles vieram com uma lógica muito inteligente. O que importa é a atividade, e não quem está fazendo. Ou seja, não interessa se é um banco gigante ou uma fintech pequena. Se está oferecendo crédito, as regras de risco são as mesmas para todo mundo. Mesmos riscos, mesmas regras. E olha só, quando essa mistura de inovação e regulação inteligente dá certo, o resultado pode transformar a economia de um país inteiro. E o Brasil, nesse caso, é um exemplo perfeito disso. Primeiro, o Pix, uma iniciativa do Banco Central que, vamos ser sinceros, revolucionou a vida de todo mundo, né? Acabou com a espera do TED e do DOC, reduziu os custos a praticamente zero e deixou todo mundo no mesmo nível de acesso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, na esteira do Pix, veio o Open Finance. A ideia aqui é bem poderosa: devolver o controle dos dados financeiros para o dono deles, a pessoa. Com a autorização, esses dados podem ser compartilhados entre diferentes bancos e fintechs. E qual o resultado disso? Competição. Os bancos agora são forçados a brigar de verdade pelo cliente, oferecendo produtos melhores e taxas mais justas. Essa tabela aqui resume o antes e o depois de uma forma muito clara. A gente saiu de um processo de análise de crédito que podia levar dias, às vezes semanas, dependendo do humor do gerente, para um sistema automático que dá resposta em minutos, às vezes segundos. A mudança, sério, é brutal. Mas repare bem, até este ponto da história, toda essa inovação ainda depende de uma empresa no meio do caminho, seja um banco ou uma fintech. A etapa final da nossa jornada vai além.
ela faz uma pergunta muito mais radical. E se a gente não precisasse desse intermediário? A pergunta é essa, bem radical. E se a gente não precisasse de um banco ou de uma instituição para garantir a confiança? E se a própria tecnologia, se o código, pudesse fazer esse papel? Bom, essa é a ideia central por trás do DeFi, as finanças descentralizadas. A tecnologia que permite isso é o blockchain. A melhor forma de pensar nele é como um grande livro-caixa digital. A diferença é que ele não pertence a uma pessoa ou empresa. Ele é distribuído, compartilhado por uma rede de computadores. E cada transação registrada ali é permanente, transparente e, o mais importante, praticamente impossível de ser alterada ou fraudada. E com o blockchain servindo de base, aí sim surge o DeFi. A ambição aqui é gigantesca. É basicamente recriar todo o sistema financeiro, empréstimos, investimentos, câmbio, tudo, só que sem a figura do banco. E como isso funciona? Através de contratos inteligentes, que nada mais são do que programas de computador que executam as regras do acordo automaticamente, sem precisar de ninguém no meio. A diferença de filosofia aqui é total. Pensa assim, o sistema financeiro tradicional é como um clube fechado. Para entrar precisa da permissão de alguém, do porteiro. Já o DeFi é o oposto. As regras estão escritas no código, abertas para qualquer pessoa ver, auditar e usar. É um sistema aberto por natureza. Não tem porteiro. Olha só que jornada. A gente saiu de uma simples automação de saque num caixa eletrônico e chegou num ponto onde se discute automatizar a própria confiança, a base de todo o sistema. A evolução, como a gente viu, não para. E a grande questão que fica no ar é essa mesma.